Boa noite, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando mais um episódio do podcast Soltando o Verbo. Eu sou Carlos Gonçalves e estou aqui nesta noite com vários dos nossos convidados e eles irão falar sobre um assunto maravilhoso, finanças. Eu tenho certeza que é um assunto que te chama a atenção. Então aproveite, não guarde só para ti esse conhecimento. Aproveite e compartilhe com outras pessoas o link para que outras pessoas também possam participar deste momento, onde nós vamos construir aqui o conhecimento falando sobre finanças pessoais. Como conseguir juntar um determinado valor para melhorar a sua vida e, consequentemente, a vida dos seus familiares. E a primeira pessoa que está aqui com a gente é o Paulo. Bom, eu sou lá de Confidentes, meu nome é Paulo, sou lá de Confidentes. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Agradeço o Carlinhos pelo convite e vai ser uma benção poder compartilhar conhecimento com vocês, que eu acredito numa máxima, que o conhecimento compartilhado tem o poder de transformar vidas, né? E a gente vai estar trocando experiência aqui, falando um pouquinho de finanças, né? Todo mundo aprendendo e compartilhando e aprendendo ao mesmo tempo, então isso vai ser fantástico. Eu tenho uma máxima mais ou menos parecida. O conhecimento, quanto mais se divide, mais se multiplica. Show de bola. E tem tudo a ver com finanças. Com certeza. Também estamos aqui o nosso amigo Daniel. Hoje eu trabalho no Instituto de Previdência aqui de Pouso Alegre. Hoje eu estou lá como diretor-presidente e assumi uma responsabilidade bem grande de estar tentando fazer com que os aposentados recebam sua remuneração. Tivemos vários problemas lá no Instituto, com a Polícia Federal batendo lá, porém, coisas do passado, os responsáveis já estão sendo investigados, acredito que logo vão ser presos, e estamos contribuindo para que as coisas fluem direito no Instituto. Isso é interessante, Daniel, para que as pessoas possam, inclusive, aprender a fazer uma certa reserva para no momento da aposentadoria, porque quando nós mais idosos, e eu falo com conhecimento de causa, embora isso daqui, Paulo, não é cabelo branco, isso daqui é platinado e está na moda. Mas é o momento em que onde ele vai mais precisar de recursos para poder, a manutenção dele e saúde, inclusive. Mas é já que a gente vai conversar sobre isso. E está aqui com a gente também Isaac Newton. Esse é um nome que muita gente já lembra, né? Do físico, mas eu sou da parte das fotografias, sou da parte do retrato e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acredito que eu vou aprender muito, porque a área de finanças para mim é uma curiosidade. Eu sempre tive aquele, sou mais de humanas, então os números a gente foi deixando, mas eu acredito que hoje eu não saio como eu entrei. Com certeza, Isaac, você está tendo uma oportunidade de estar diante de duas pessoas com muito conhecimento, então você tem condições de agregar esse conhecimento. E estou falando isso para você que está aí do outro lado, ficar com certo, assim, ciúmes e também poder participar. A sua dúvida, escreve aí no chat, nós vamos estar respondendo. Lembre-se, são duas pessoas autoridades no assunto finanças pessoais. E vamos lá, Paulo, o assunto finanças pessoais. Por quê? O que isso chamou a atenção a ponto de você hoje ser uma autoridade nesse assunto? Olha, tudo começa dentro da nossa própria casa, né? Então, eu quando criança, eu me recordo assim que o meu pai, a gente vem de uma família muito humilde, e meu pai sempre trazia duas frases que eu nunca me esqueço. Ele falava assim: nós que somos pobres, nós temos que zelar pelo nosso nome. E ele também dizia assim, a gente nunca pode gastar mais do que a gente ganha. Aí eu pensava, será que isso está certo ou será que isso está errado? Pergunto para todos aqui também, né? Será que isso é certo ou será que isso é errado? Por muito tempo, eu achei que essa era uma verdade absoluta. Mas depois eu descobri que tem uma pegadinha por trás desse jargão. Por exemplo, quando você fala assim, nós que somos pobres, nós temos que zelar pelo nosso nome. Logo, o que eu associei? Que para mim poder ser honesto, eu tenho que ser pobre. E para ser rico, tem que ser desonesto. Então, sempre me boicotei durante muito tempo para não ser rico, porque eu tinha que ser pobre e zelar pelo nome.
E a outra frase que meu pai também dizia, né? Ele falava assim, a gente nunca pode gastar mais do que ganha. Isso parece ser uma verdade, mas é uma mentira. Por quê? Quando a gente fala assim, eu não posso gastar mais do que eu ganho. Ótimo, mas quer dizer que eu posso gastar tudo que eu ganho. Entende? Então, o que acontece? Se eu ganhava 1.000, eu gastava 1.000. Se eu ganhava 5.000, eu gastava 5.000. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Mas... Não falava da questão da economia. Exatamente. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Eu me lembro, eu me converti alguns anos atrás, e eu lembro que a gente saiu da igreja, e o meu filho, a gente passou perto de uma barraquinha de cachorro-quente, e o meu filho pediu um cachorro-quente para mim. E o cachorro-quente custava R$2. Eu não tinha R$2 para comprar o cachorro-quente para o meu filho. Isso há 20 anos atrás. E aquela noite, eu fiquei sem dormir e falei para Deus, Deus, como que pode? Eu sou trabalhador, sou honesto, não gasto mais do que eu ganho. E aquela noite foi um silêncio de Deus. Eu não dormi e Deus não falou nada. Eu falei, poxa, que coisa de louco, né? Que coisa absurda é essa? Aí depois, passado alguns meses, eu assistindo uma pregação e o pregador falava assim, você, às vezes, está passando por um momento de tribulação, de dificuldade, problema financeiro, mas Deus já colocou na sua mão, você tem autoridade, você tem capacidade, você tem habilidade que pode te tirar dessa situação. Então não espera que Deus vai vir do céu e vai fazer por você. A responsabilidade, em muitos casos, é sua. Aí aquilo lá foi um tapa na minha cara. E o primeiro livro que eu li de finanças foi, eu não sei se vocês conhecem, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Então, quando eu li aquilo lá e ele falava da roda dos ratos, você trabalha para ganhar dinheiro, para pagar a conta, até ficar sem dinheiro, aí você trabalha para ganhar dinheiro, para pagar a conta e ficar sem dinheiro. E depois ele falava também assim, ó, o rico tem ativo, o pobre tem passivo. E a classe média tem o passivo achando que é ativo. Falei, sou eu. Tomei um tapa na cara. E a partir daquele momento, eu tomei uma decisão. Falei, agora, a partir de agora, eu vou buscar conhecimento para mudar a minha realidade e também poder contribuir com as pessoas de alguma forma. E assim eu fiz. Eu trabalhei sempre CLT, saí da CLT, passei num concurso público, trabalhei durante 14 anos numa estatal, nos Correios. Aí eu saí dos Correios para poder empreender na área de finanças. Comecei com finanças pessoais e depois eu migrei para finanças empresariais. Mas a base de tudo foi finanças pessoais. Aí eu também me formei, né, fiz faculdade, me especializei em finanças e tudo. E estamos aí, né? É um pouco da minha história. É isso que me despertou, né, a sua pergunta do início, a trabalhar com essa área de finanças e falar de finanças. Hoje, mais finanças empresariais, mas trabalhei 2 anos aí com finanças pessoais. Maravilha. Daniel, tirando, assim, os problemas do Instituto, que tiram as suas noites de sono, que causam certos dissabores, mas que a gente sabe, a sua gestão tem sido fantástica, tem sido maravilhosa, e aquilo que você tem conseguido fazer e colocado em prática, você tem feito. Mas vamos trazer para o lado pessoal do Daniel. O que te motivou? Você já tinha essa vertente a respeito de finanças ou foi trabalhando no Instituto que isso despertou em você a questão do investimento? Eu comecei, na verdade, estudando para concurso também. E eu venho estudando para banco, já tinha um tempo. Aí CPA 10, CPA 20, conhecimentos bancários. E um concurseiro estuda para tudo, né? E eu estudava para o INSS também. Aí, quando teve a intervenção, casou. Eu já sabia muito de INSS, dos benefícios todos. Perfeito. Eu li vários livros. E casou com conhecimentos bancários que eu já tinha. E por já estar trabalhando na prefeitura, na parte administrativa, contabilidade,
tesouraria, então casou certinho o local ali. Mas foi estudando para concurso que eu comecei a gostar mais dessa área. Maravilha. Sim, eu dedico até essa vontade de estudar nessa área aos professores que eu tive na época, e depois eu fui, me especializei, fiz finanças na USP, tive um professor excelente lá, vários na verdade, mas tem um que é especial, que ele escreve livro para tudo quanto é faculdade, o pessoal usa a doutrina dele para poder estar explicando as matérias. Mas foi estudando para concurso. Legal, maravilha. Agora conta uma coisa para mim, Isaac. Pode falar. Você tem alguma dúvida a respeito de finanças pessoais? Qual não? Qual não, né? É. E aí, aproveita, o momento Cara, agora. Uma das dúvidas que a gente vê, igual você citou, os ativos e os passivos, né? Como que você pode fazer um passivo virar ativo? Um exemplo. Hoje eu tenho minha câmera, trabalho com a fotografia e tudo. Mas e para quem não tem uma câmera, só tem, vamos dizer assim, ó, eu me sinto em casa para perguntar. Fique à vontade. Só tem uma enxada, uma bicicleta. Como que você começa? Como que você faz? Porque hoje em dia eu vejo muita gente reclamar e falar assim, pô, não tenho condição. Às vezes é estudo, às vezes é uma outra coisa. Sempre arranja uma situação. Mas para a gente tirar essa dúvida, como que você faz um passivo? Exemplo também, tem muita pessoa que consegue fazer um doce bacana. Pega aquele açuquinha, faz uma bala de caramelo. O que você indica? Olha, vou dar um exemplo para você que... lembra que eu falei do Robert Kiyosaki? Sim, Do livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala que a classe média tem passivo achando que é ativo, né? perfeito. Carro, todo mundo fala, nossa, é um ativo. Depende. Se eu uso ele para viajar, para passear, ele é passivo. Porque ele só traz despesa para você e não tem nenhum retorno. Agora ainda desvaloriza. Ainda desvaloriza, exatamente. Agora imagina bem, se você fala assim, bom, eu vou tirar a cada 15 dias, um final de semana para trabalhar de motorista de aplicativo. Pronto, ele virou um ativo. Perfeito. Virou um ativo. Casa, que é 15 dias só, né? Não é uma coisa exuberante. É uma renda extra, né? Dando um exemplo. Por exemplo, casa. Casa, todo mundo fala, depende do ponto de vista. Tem gente que vai falar que é ativo, tem gente que vai falar que é passivo, né? Mas vamos pegar um imóvel alugado. O imóvel alugado, ele é um passivo. Correto? Ele é um passivo. Mas você tem uma garagem lá, não tem? E se você fizesse uma lojinha ali na garagem? Então, de repente, um passivo virou um ativo. Você começou a empreender. Então, Paulo, agora, desculpe te interromper, mas eu preciso que tanto você e o Daniel ajudem nesse processo, porque nós temos o entendimento do que é ativo e o que é passivo. Mas o nosso telespectador lá do outro lado, lá, o nosso internauta, ele pode estar assim, ativo, passivo. Mas o que é isso, ativo, passivo? Isso. Na linguagem popular. Certo, vamos lá. Passivo. Passivo é obrigação. Entendeu? É o que eu tenho para pagar. Isso é passivo. Vamos pensar dessa forma. E ativo. Ativo é o que eu tenho para receber. Agora vamos pensar assim, renda ativa e renda passiva. Perfeito. Certo? Renda passiva, renda ativa, renda passiva. Vamos pensar assim, né? Então, por exemplo, investir. Vou criar minha reserva de emergência. Vou investir Vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Uma LCI, uma LCA ou um CDB. Né? Que é um investimento que tem em qualquer lugar que você for, qualquer um vai te oferecer esse tipo de investimento. Quando você investe lá, certo? Você está depositando um valor lá e depois de algum tempo você vai resgatar isso acrescido de juros. Isso é ativo, porque você colocou e você vai receber em determinado momento. Perfeito. Isso é renda ativa, certo? Agora, vamos pensar no caso do passivo, né? Então, eu vou fazer uma viagem. Eu vou pegar um dinheiro e vou fazer uma viagem. Isso é um passivo. Assim, vai depender, né? Então, tem gente que vai falar, não, isso para mim vai fazer bem para o meu bem-estar emocional. Perfeito, virou ativo. Agora, se for só para... eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Pronto. Ele virou status, né? Então, a ideia do ativo é receber, é entrada. Vamos pensar assim, a grosso modo. E a ideia de passivo é obrigação, que você tem para pagar, e ativo que você tem para receber. Maravilha. Grosso modo. Se você usa, por exemplo, a sua câmera
para o trabalho, e aquilo lá te faz dar um dinheiro, te dá um retorno, ele deixou de ser um passivo e virou um ativo. Show de bola. É isso. Se você tiver o seu trabalho, igual você falou, o cara tem uma enxada, pô, a enxada dele acaba que vira um ativo, porque aquilo ali que vai gerar o fruto do trabalho dele. Perfeito. Então, é mais ou menos essa Isso. ideia. Ativo vem, passivo vai. Vamos pensar assim, a grosso modo para todo mundo entender, é basicamente isso, né? Maravilha. E Daniel, explica pra gente no linguagem popular LCI, LCA e CDB. Que o povo tá lá, meu Deus do céu. E o Isaac tá aqui Eu já também. estava para perguntar. O Isaac tá aqui. Eu ia falar, não vou perguntar, né? LCA, CDB. A LCI é letra de crédito imobiliário, LCA é letra de crédito agropecuário. O CDB é cédula bancária, CDB. Certificado de depósito bancário. Isso. LCI e LCA para pessoa física, ela não tem imposto de renda, e o CDB ela tem imposto de renda. Então, mas o que é legal desses tipos de investimento? Você olhar direitinho a taxa que está sendo paga e comparar. Vou entrar no CDB ou no LCI? Depende. A LCI pode estar pagando, vamos botar lá, 96% do CDI. E o CDB está pagando 101% do CDI. A LCI ela vai ser mais vantajosa porque tem a tabela progressiva do imposto de renda. Mas às vezes o CDB está pagando 120%. Aí o CDB é mais interessante a um longo prazo do que uma LCI. Mesmo pagando imposto de renda. Mesmo pagando imposto de renda. Pergunta o que é CDI. Pergunta. Não, eu queria saber, e essa questão do imposto de renda? Como que a pessoa ela vai calcular essa situação toda? Porque isso daí que você falou de perguntar, eu vou deixar até para você perguntar, porque eu nem entendi o que você perguntou, tanto letra que tinha. Mas pensa só, taxas, impostos, tudo isso, cada pessoa tem, né, que Sim. pagar e depois tem que ver até com o contador. Mas como que vou investir no CDB e comecei a investir e tem que pagar taxa, como que eu provo essa taxa, como que eu faço isso? Ou na hora que eu faço a retirada já acontece? Como que é e tudo isso? Isso. Então, vou dar um exemplo do CDB, o Certificado de Depósito Bancário, certo? Então, você faz lá e vamos pegar assim, as taxas que você falou, né? Então, hoje no Brasil, a taxa mãe, a taxa básica de juros é a taxa Selic, né? Que é a taxa que comanda todas as outras taxas. Tudo vem depois da Selic, né? Então, hoje está 14,25, se eu não estou enganado, ao ano. É isso mesmo, né? É isso aí. 14,25 ao ano. Então, o que acontece? Você coloca R$100 lá, só que é em juros compostos, tá? Mas vamos fazer uma conta básica aqui, R$100. Conta de padeiro. Isso, conta de padeiro. Perfeito. Então, você adquiriu um CDB com R$100. No final de um ano, você vai receber R$114,25 de volta, porque é 14,25 ao ano. Só que o imposto de renda, ele vai incidir só sobre o rendimento. Então, sobre os 14,25. E aí tem a tabela progressiva, né? Que ela é 15%, 17%, 22,5%, 20% e 22%. 22,5%. Então, isso por período de tempo. Até 6 meses, 6 meses a 1 ano, de 1 a 2 anos e assim sucessivamente. Então, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro aplicado, menos o imposto vai incidir sobre ele, sobre a aplicação, entendeu? Então, é basicamente isso. Então, se eu colocar os R$100, vai render mais 114, se eu não estiver enganado. Isso, ele vai voltar para você, né? Porque quando você... Por um ano. Isso, você aplica... 14. R$100 vai voltar 14,25. Isso. 14,25. O rendimento é 14,25. Então é vantajoso começar agora, para os anos, para chegar nos 60 anos já tá. É isso que nós vamos começar a bater um papo agora. Só que Agora antes de eu gostei. começar a bater um papo, Daniel, eu tenho certeza que você vai gostar do que foi colocado aqui. A Juliana Mares, que você deve conhecê-la, ela disse assim: um abraço para o meu amigo Daniel. Certo? A Marcela também colocou aqui, ó, boa noite. O assunto muito bom. Sabe? A gente fica feliz com a sua participação e aproveite para continuar participando. Mas olha, a gente está aqui num assunto já um pouquinho avançado, mas vamos pensar naquela pessoa que está nos assistindo agora e que não tem noção nenhuma da vida financeira dela. Ela não sabe se ela tem
inclusive, ela não sabe se no final do mês vai ter como gastar todo o dinheiro dela. Certo? Vamos pensar nessa turminha aí, combinado? Beleza. Como que ele vai poder, sei lá, sentar, analisar, enfim, vocês é que são os professores agora. Como que a gente vai orientar esse nosso amigo? Posso falar? Por favor. Regra 50-30-20. Já ouvi, essa daí é boa. Aí. Vamos começar por aqui. Regra 50-30-20. O que é o 50-30-20? Você recebeu o seu pagamento, certo? Tem a ideia de se pagar primeiro, né? Perfeito. Então, o que vai acontecer? Só que a gente também tem as obrigações, os nossos passivos, né? Exato. Então, 50-30-20. Você recebeu o seu salário? Vamos chamar o passivo de conta Perfeito. para pessoas. Show de bola. Maravilha. Passivo é conta para pagar. Ótimo. Certo? Maravilha. Aí, 50-30-20. 50% do seu orçamento para despesas essenciais. Aluguel, água, luz, alimentação, saúde, habitação, é essencial. Ninguém vive sem isso. 50% do orçamento dele destinado a isso. 30% para despesas não essenciais. O que é despesa não essencial? O lazer, de uma forma geral, né? Se você puder fazer, porque o lazer você pode fazer o lazer sem precisar gastar. Existe essa possibilidade também, né? Mas muita gente associa o lazer a ter que todo final de semana comer em restaurante, por exemplo, né? Então, se você dividir 50% com despesas essenciais, 30% com despesas não essenciais, 20% você destina para os investimentos. E aí os investimentos, você pensa na reserva de emergência e no plano de aposentadoria, primeiro. Certo? Aí você fala assim, nossa, mas eu não ganho o suficiente para dividir 50, 30, 20. Então, o objetivo seu principal é adquirir conhecimento, aplicar esse conhecimento e fazer mais renda. Maravilha. Basicamente. Daniel, só para não deixar você nervoso, que não é essa a intenção, mas agora nós estamos falando para mais de 400 pessoas ao vivo, tá? É só para o seu coração ficar bem sossegadinho. Tá tranquilo. 600? 617 bateu agora. Bom, então, quando a pessoa está ganhando ali, às vezes ganha R$ 1.500, ela não vai conseguir pagar o aluguel, custear a sua casa, né, ali com alimentação, conta de luz e água, e ter lazer com isso e ainda aplicar dinheiro. O que ela precisa fazer? Ela precisa, obrigatoriamente, infelizmente, ter uma renda extra. Se ela não tiver a renda extra, ela não vai conseguir sobreviver de uma forma minimamente legal. E a pessoa hoje, ela já tem que começar a aplicar o dinheiro que ela tem ali sobrando. Eu, às vezes, acho que não deveria nem ser o que está sobrando ali, mas você destinar realmente parte, igual o Paulo falou, de 20%, se puder colocar 30%, coloca 30%, mas destinar uma parte para o investimento e tentar chegar naquela sonhada liberdade financeira, né? Que é o sonho de todo mundo, mas é difícil. Porém, o que faz determinar essa liberdade financeira vai ser você ser regrado e o tempo. O tempo que vai fazer você chegar nessa liberdade financeira. Você vai ter que ter uma regra, aplicar lá todo mês, X, que você puder, e não adianta querer correr, falar, olha, apareceu uma aplicação aqui num segmento lá de, vamos ser bem, criptomoeda da vida. Cara, você não vai ficar rico com criptomoeda. O boom já foi, não tenta mexer no que você não conhece, que vai dar ruim. Então, o principal quando você vai fazer a equação ali, o principal componente da equação é o que você vai colocar ali, pode ser de R$100, de R$200, mas é o tempo que vai destinar, vai te mostrar essa liberdade financeira mais para frente. Então, lá em casa, a vida toda eu investi em 2 fundos de investimento. O nome de um chama Thales e o nome do outro é Ana Clara, certo? Vamos ver que hora que vai começar a dar retorno, sabe, Paulo? Mas, enfim.
Isso que você está falando é bem legal, porque um momento da minha vida, eu costumava falar que o banco estava tendo crédito comigo. O pessoal, nossa, é uma forma bonita de você falar que você está devendo para o banco. Né? Mas quando você fala, ó, o banco está tendo crédito comigo, Então, o pessoal, alavancado. nossa, o povo tá feliz. E aí, um dos momentos, eu conversando com Deus, ele me levou naquela passagem bíblica, onde tem a viúva com os 2 filhos, e os credores chegaram para poder... Iriam levar os filhos dele, em virtude do marido ter falecido, e que devia para aqueles credores, que é a mulher lá com a botija de azeite. E aí eu falei, não, Deus, eu entendi que o senhor está falando que a forma de fazer uma renda extra está aqui dentro de casa, mas é para vender a mulher e os filhos, ou como é que é? Me explica mais isso daí que eu não estou entendendo. Achei interessante, né? Então, aí, o que aconteceu? Passado um certo tempo, eu realmente vi que o conhecimento estava lá dentro de casa. Aí eu comecei a lecionar em uma instituição, aí eu comecei a dar cursos, eu comecei a fazer mentorias, ou seja, o meu salário na prefeitura não mudou, mas eu consegui uma renda extra que proporcionou uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Então, talvez as pessoas hoje elas não tenham essa capacidade, que inclusive já falei aqui em outros episódios do podcast, e faço questão de frisar aqui, que enquanto nós estamos usando o celular como entretenimento, do outro lado tem uma pessoa usando o mesmo celular como um empreendimento. E o tempo é o bem mais precioso e valoroso que passa e não volta nunca mais. É verdade. E aí, o que acontece? Agora, para vocês, olha, o Natan escreveu assim, eu uso 70, 10, 10, 10. Foi Jim Rohn quem passou essa receita. Então, não tem uma receita fechada, é isso, meninos? Não tem fórmula. O que precisa é você começar Dedicação, a ter consciência e ter dedicação aos pouquinhos e ter paciência, que vai ser o tempo que vai mostrar isso para Uma você. coisa que ele até disse aqui sobre passagem bíblica, eu acho que o mais se encaixa hoje, não só na minha vida, mas na minha geração dos 25 para baixo, principalmente. Está escrito em Provérbios também, Eclesiastes, que o jovem deve se preparar para a velhice. E como que ele se prepara sem pensar hoje no que a gente está falando, né? Nas finanças? Talvez esse pai dessa situação, ele se preparou por muito tempo e foi vivendo. Mas quando veio a morte ali repentina, o que sobrou para a mãe e para os filhos? Né? Às vezes foi essa história de gastar o que tem, não gastou mais. Sim. Mas acabou que no final, Perfeito. no mês, não tinha mais, né? E aí estava sem o pai, o credor chegou. Exatamente. Naquela época, poderia, né, levar os filhos como escravos para trabalhar determinado tempo até que se saldasse aquela dívida. Aí, para vocês, então, vamos pensar. Investir ou reservar ou guardar um pouco do valor que a pessoa recebe, isso precisa se tornar um hábito? Precisa. Por quê, Paulo? Porque tudo é uma questão de prática e de rotina. Se não existe prática e não existe rotina, fica, quando der eu faço. Ou se sobrar, eu faço. Por isso que eu até comentei no começo aqui a ideia de se pagar primeiro. Por exemplo, todo mês você tem que pagar um boleto da CEMIG lá, não tem? Todo mês você tem que pagar um boletim da internet, não tem? Então por que você não paga um boleto para você primeiro? Todo mês? Por que você já não destina uma porcentagem? A gente falou aqui os 50, 30, 20, o participante falou de 70, 10, 10, 10, né? Perfeito. O importante é que você tenha uma metodologia, né? É 10%? Então beleza. Recebi 10%, eu pego e vai para o investimento. Se eu vou pagar o meu telefone, se eu vou pagar a minha gasolina, se eu vou pagar a minha pizza, por que eu não posso pagar o meu investimento primeiro? Independente do que esteja acontecendo, eu vou lá e coloco lá no meu investimento para reserva de emergência, por exemplo. E aí, quando vier aquela emergência, porque a gente tem que ter um detalhe também, porque nem tudo é emergência. Às vezes a gente cria a emergência, né? Pô, que vontade de comer uma pizza. Isso é uma emergência. É uma emergência. Vai lá e então não pode, né? Então a gente tem que ter
esse pensamento de se pagar primeiro e usar aquele recurso, no caso da reserva de emergência, quando realmente for uma emergência, né? Furou o pneu, aí você usa a reserva de Não emergência. furou, não usa. Tá. Olha que interessante. Eu, antes de vir para cá, minha esposa estava lá num aplicativo dessas drogarias, não vamos citar nomes, porque se a gente citar nome aqui, a gente quer o merchan e você não vai pagar. E aí, o mesmo desodorante, em uma estava R$ 31, na outra R$ 22. Estamos pensando aí em algo em torno de R$ 9 de diferença. Mas se a gente transformar isso em porcentagem, dá uma diferença de praticamente 50%. Exatamente. E como é que você ganha 50% no investimento? Então, Você daí tá pagando, porque hoje que tá pagando muito, tá pagando 1% no mês. Agora você conseguiu 50% de investimento num produto que você comprou. É isso, o pessoal tem que começar a pensar nisso. e aí talvez a mentalidade fosse pegar esses R$ 9, opa, já que eu economizei, vou achar outro lugar para gastar, não é esse o pensamento? Não, vou pegar e aproveitar e começar. Investir. Ah, mas o que é R$ 9? Semelhantemente, como aquela pessoa que se tornou um alcoólatra, não começou bebendo um barril Sim. de cerveja ou de bebida alcoólica que seja, mas começou com uma dosezinha, a mesma coisa se aplica nesses R$ 9. Existe algo assim, hoje é gritante. Nós somos a geração do fast food. É tudo para ontem. É tudo para ontem. Então, o que acontece? Eu quero Daniel, se quiser mais água? Até o Daniel deu um exemplo aqui de investimento, né? Então, ele quer investir agora e amanhã já quer ficar Já milionário. quer ficar rico. Já quer ficar milionário, entendeu? Então, aí o que acontece? Ele fala assim, vou guardar aí R$ 10, R$ 100, R$ 50 por mês, sei lá, só para daqui a 30 anos eu ter um montante, daqui a 30 anos eu não sei o que vai ter acontecendo, posso ter morrido daqui a 30 anos, mas se você não morrer, entendeu? Ainda mais agora, né, eu imagino que em termos de previdência, a gente vê que a longevidade do brasileiro está aumentando, né? Então, antes era 60, 70, agora a perspectiva de vida é de 80, 85 anos. E aí você não se prepara para a sua velhice, como que vai ser? Né? Então, aí agora, Paulo, Daniel e Isaac, é o momento da gente falar. Quer investir em conforto para os seus pés? Mata os calçados. O pessoal lá não tem somente calçados, mas eles também trabalham com relógios, eles trabalham com cintos, eles têm malas para viagem. Estamos falando aqui, sim, em finanças, na questão de você também ter o seu consumo consciente, mas quer qualidade, quer carinho no atendimento, quer ser muito bem recepcionado, vá a Matos Calçados, em Pouso Alegre e região. Inclusive, Wellington, está chegando o seu dia para poder estar com a gente aqui no podcast. E você, meu amigo, está devendo aquele café, certo? Mais uma vez, pessoal, Matos Calçados. Daniel, a questão, então, a gente viu que precisa se tornar, eu falei a palavra hábito, mas penso que seria uma cultura. Sim. Eu tive o privilégio de conhecer a prefeitura de Natércia, lá na grade curricular das crianças, ensino fundamental, eu acho que é maternal, né? Fundamental seria, enfim, muda tudo da época da gente, mas maternal. Ou seja, as crianças pequenininhas ali de 5 anos já começarem a ter acesso a esse mundo de finanças. O que vocês pensam sobre? Eu acredito que é uma coisa muito legal agora, mas já deveria ter sido implementada aí pelo menos uns 20, 30 anos. Já no deu mínimo. vontade de voltar a ser criança até, né? Exatamente. Isso aí vai dar uma outra cabeça para nova geração. A gente ficou para trás. Você falou algo a respeito de cultura, né? Sim. Então, agora, eu imagino bem, hoje a cultura é do imediato, né? Então, eu quero usufruir agora. E depois a gente vê o que a gente faz. Agora, imagina bem, Daniel e todo mundo que está ouvindo. Se você começar desde pequeno e a sua mentalidade for condicionada, né, a aprender sobre finanças pessoais, sobre educação financeira, imagina como que vai ser a adolescência, a juventude e a vida adulta dessa pessoa. Vai ser uma pessoa próspera, com certeza. Você que está nos assistindo aí, tá gostando, igual vocês estão colocando aqui no comentário, coloca o dedinho na tela aí,
Curte, aproveita, faça sua inscrição, compartilhe, porque quanto mais você fizer isso, mais o tal do robozinho do YouTube sabe e entrega para mais pessoas esse conteúdo. Por que eu estou falando isso? Porque a Ellen Almeida, ela escreveu: gostaria de ter tido esse conhecimento aos meus 20 anos, mas nunca é tarde para começar a poupar e aprender. É isso mesmo. Uma das coisas que a gente tem percebido, infelizmente, o brasileiro, ele é logrado e não presta atenção. Um exemplo, olha, essa geladeira, R$ 1.000 à vista ou em 10 vezes sem juros. Isso vocês sabem que é uma falácia, porque não tem lógica um negócio desse, se você pagar à vista é o mesmo valor ou diluir isso em 10 vezes. Mas a pessoa que tem a visão de investimento, ela pode comprar em 10 vezes e pegar aquela parcela e investir, o que seria a diferença ali. O que vocês falam sobre isso? Eu fiz isso com o meu PVA. O governador lá, o Zema, deu 3% de desconto à vista. Só que é um valor bem ínfimo, mas serve para educação. O CDI ele está pagando mais do que 1% ao mês, então não compensa eu pagar de uma vez. Eu paguei parcelado. Paguei ontem até. Sim. Então, é essa conta que a pessoa precisa sentar e fazer, Paulo? Exatamente. Na verdade, é matemática básica, né? Que a gente costuma dizer, né? Então, você pega, você deu o exemplo de dividir, né? 10 parcelas de 100. Ou se eu pagar à vista é o mesmo valor, eu vou parcelar e... Pega os 900 que sobrou e invisto. Exatamente. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter, né? Agora, se você, né, tendo dinheiro na mão e você tendo condição de pechinchar Sim. e conseguir um desconto que é significativo, aí é outra conversa. Qual que seria esse desconto significativo? Porque sempre vem aquele negócio de mim, quanto que é o mais barato? Né? Pensa assim, O mais rentável. Quanto dinheiro que você ia conseguir render aquele dinheiro seu se tivesse aplicado. Se aquele dinheiro que tivesse aplicado estiver rendendo naquele período um valor maior do que o desconto, deixa o dinheiro aplicado. Isso. Agora, se for o contrário, paga de uma vez. Porque normalmente a gente trabalha com equipamentos aqui do pessoal que a gente sabe que não foi barato. E hoje, se você for ali na fronteira, ali no Paraguai, você vai ver um equipamento fotográfico de 6 mil aqui, valendo 4 mil lá. Então, você fazer a viagem daqui para o Paraguai, se você gastar R$ 1.000, você gastou normal, né, o preço, vai ter o dia, a despesa do dia e a volta. Você fazendo tudo isso, você ainda paga mais barato. Lá, comprando um, que normalmente vai ser abaixo dos $500, né? E passeio. E ainda passeio. Ainda tem Passa passeio. ali nas cataratas lá. Só não pode deixar ficar esperto com a polícia ali, que senão leva embora. Não, mas tem... Ó, você que está nos assistindo, viu aqui agora há pouco a propaganda da Matos Calçados e se interessa em ser o nosso colaborador, você entra em contato com o pessoal da AG7 Produções. É só você escrever aí embaixo que eles vão falar com você. A Francislene Gomes, eu não sei de onde, porque tem gente que está nos assistindo do mundo inteiro. Ela diz assim: sou aluna de pedagogia, então, provavelmente no Brasil, e dentro da grade curricular já estamos tendo educação financeira. Nossa. Isso Maravilha. É importante porque a ausência de educação financeira pode desaguar em depressão? Pode, por quê? Por consequência. Sim, claro. Por consequência. Porque o que acontece? A pessoa ela se complica com o dinheiro, né? Ela fica tão endividada às vezes, ou às vezes ela fica tão frustrada porque ela não consegue alcançar determinado objetivo por falta de dinheiro, que pode levar ela a uma ansiedade, a uma depressão. Então, ela tem uma estrutura emocional pensando do lado das finanças, vai fazer toda a diferença para ela. E muitos casamentos também acabam por conta disso. É uma coisa que acontece demais. A Francislene Gomes é a minha namorada. E ela é de Santa Rita. Santa Rita. Isso não foi revelação, não. Foi revelamento. Ela escreveu. Olha que maravilha.
Você teve uma visão hoje. E a gente conversou sobre isso. É uma situação tão delicada que muita gente pensa, eu sou da área da fotografia, muita gente pensa do casamento e faz a festa, mas esquece que depois do casamento tem uma vida. Sim. E essa vida foi o que você falou, não, hoje não precisa, vamos gastar. Não pensa nos 80 anos, nos 50 anos, nem no ano depois que casou, que foi o que aconteceu com alguns casais. Que a gente Então, mas viu. vou te dar um conselho lá em casa. Minha filha esses dias chegou, pai, me vê R$20. Eu falei, para que 20 se 10 é muito? Leva 5, gasta Perfeito. 2 e traz 3 de troco. Olha só. Perfeito. Simples assim, não é? Tá ensinando. Meu Mas pai com falava a certeza. mesma coisa pra mim. Aí, ó. É Tá vendo? exatamente a mesma coisa. Você vê Eu vou que os começar pais a não- usar isso. Agora, beleza. As empresas, a gente sabe que elas trabalham com fluxo de caixa. Uhum. O que vem a ser isso? A gente sabe que ela tem a primeira parcela do 13º para pagar de janeiro até novembro e normalmente a segunda parcela antes do dia 20 de dezembro. Uhum. Só que ela faz o quê? Provisionamento de 13º para que depois ela sabe quanto que ela tem para pagar de 13º, ela divide por 12 e vai aplicando aquele dinheiro de tal forma que quando chega lá em dezembro, talvez ela não precisa nem juntar muita coisa para pagar a segunda parcela. Vocês entendem que em finanças pessoais também deveria ter um fluxo de caixa, onde as pessoas começam a pensar, poxa, eu vou ter que pagar agora, no caso nosso aqui de Pouso Alegre. Agora em junho a gente tem IPTU para pagar, em outros municípios já é no começo do ano. Mas no começo do ano, igual bem lembrado pelo Daniel, a gente também tem o IPVA do carro para pagar. Então, esse desequilíbrio sazonal que muitas vezes a gente já sabe os meses, a gente deveria se preparar para isso? Sim, existe algo que eu me falava quando eu estava atendendo mais nessa área de educação financeira, que o pior inimigo do lar é o orçamento mental. Eu ganho mais ou menos tanto, eu gasto mais ou menos tanto e sobra mais ou menos tanto. Em janeiro tem mais ou menos isso para pagar e no final dá tudo errado e você está no cheque especial ou está no rotativo do cartão. É que o cheque é especial só para o banco, né? Só pro banco. Porque às vezes a pessoa fala, é cheque especial. Exatamente. Aí a hora que você percebe, você está... Com juros especiais. Perfeito, juros especiais. E aí, assim, uma coisa que eu já falo, orçamento, esquece esse negócio de orçamento mental. Cria um sistema de controle. Tem gente que controla, sabe que jeito? Fatura, só compra no cartão de crédito. Entendeu? E controla tudo pela fatura. Ele abre a fatura lá e olha. Perfeito. Tem gente que... E ao limite. Entendeu? Meio regrado. Isso. E tem aplicativos também? Tem aplicativos, entendeu? Mobius, vários. Não pode fazer o merchan, agora já foi. O pessoal da Mobius aí, ó, merchanha. Papel, Paga papel. agora. Entendeu? Caderninho, planilha de Excel, outro merchan, né? Planilha, caderninho, agenda, papel de pão, só que tem que guardar bem guardadinho, né? Pra você poder fazer, você tem que ter um sistema de controle financeiro. Não pode deixar na geladeira ali, Não, né? Exposto. ou na mente, né? Bom, eu ganho mais ou menos isso, então eu posso gastar mais ou menos isso. E quando você faz isso, a chance de acontecer algum imprevisto e você se embolar toda é muito grande. Muito Uma grande. coisa que eu acredito também que pode ser justo nessa situação é a compra. É quando você vai fazer compra, é quando você mais gasta. Compra, Tanto quando você fala compra de mercado? Mercado. Certo. É um bom exemplo. Você vai fazer uma compra de mercado, você está ali pensando mais ou menos o que eu preciso, mais ou menos o que eu vou gastar. Faça uma lista. Faz a lista, só vou comprar isso nessa margem de preço, né? Igual você falou, faz a comparação pelo aplicativo, hoje é muito Sim. facilitado, de mercado para mercado. Dependendo do custo de você ir para um mercado para o outro, a soma no final, igual esses R$9 de diferença, faz toda a diferença. E aí a gente tá falando de R$9 de um produto só, De um né? Mas produto. pensa bem. Pensa numa cesta de mercado, né? Exatamente. Aqui em Pouso Alegre mesmo, a gente vê a diferença de um mercado para o outro. Eu moro do lado de um supermercado, eu desço um pouquinho no outro. Não falo o nome desse Não, eu mercado, não não, vou porque falar- eles não vão pagar o Eu não vou falar nenhum dos dois. Tem a diferença, assim, às vezes de 50%. Eu olho aquilo e falo, eu prefiro andar um pouquinho mais do que comprar do lado da minha casa. Ou às vezes até mandar fazer uma entrega, porque dependendo para quem tem carro ou quem não tem carro, e às vezes não quer fazer aquela
empacotaiada toda, só a entrega já pagou essa diferença de distância. E essa de mercado aí é legal, assim. Acho, não sei, acho que vocês devem conhecer, já ouviram falar muito da Natália Arcuri, né? Sim, Ela fala assim, nunca vá ao mercado com fome. exatamente. Verdade. Você chega no supermercado, ou leva um filho pequeno com fome. Assim, isso é uma tragédia. Você chega lá, é tudo exposto de uma forma, como se fosse uma rede para o peixe cair, né? Então, O que é para as crianças destinado a ela está na altura da mãozinha delas. Elas não têm que Exatamente. nem ter o trabalho de apontar Na para o pai ou ponta a do mãe a caixa pegar. ainda. E na saída, na saída do caixa. e a gente também, né? Aí você fala, nossa, eu trabalho tanto, será que eu não posso, sei lá, vou comprar aqui um refrigerante, vou comprar uma carne, Vou me mimar. vou me mimar. entendeu? Então Teve um período, Paulo, hoje o Thales já vai fazer 28, a Ana fez 21, mas quando eles eram pequenos e iam com a gente no mercado, a gente falava assim, certo? Olha, você tem R$20 para gastar no que você quiser. perfeito. E aí, beleza. Me lembro uma vez que a Ana veio, nossa, trouxe 3 objetos ali, não me recordo o que a soma dos 3 ultrapassava os R$20. E aí eu falei para ela, com muita dor no coração, porque pensa também, mas você está pensando lá na frente. Só falei, Ana, não dá para você levar os 3. Então você vai ver dos 3 quais os 2 é prioridade para você levar e o outro vai ficar para o mês seguinte. Então nós ensinamos isso dentro de casa. Certo? Para que eles possam entender, porque muitas vezes a criança pensa que o dinheiro nasce no bolso do pai. Porque não é ensinado. Inclusive, tem assim, parece um dogma de tratar do assunto de finanças dentro de casa. As pessoas ainda têm essa, sabe, o pai como provedor, ele tem, né, não posso falar, porque se eu falar que está faltando alguma coisa, o que meus filhos vão pensar a meu respeito? Não vão pensar nada, vão entender uma realidade que, inclusive, esses filhos, quando casarem, podem se deparar com uma dificuldade dessa e depois como sair. E assim, as pessoas, eu acredito que elas têm essa dificuldade com finanças porque ela associa automaticamente finanças à matemática. E muita gente não Sim. gosta de matemática, né? Mas, na verdade, finanças está mais relacionado à gestão do que à matemática, né? A matemática das finanças é matemática básica, né? Então, eu penso dessa forma. Então, você quer, esse exemplo que você deu, você está ensinando seu filho a ser um gestor, Exato. gestor de recursos. Daniel, teve uma vez, estava renovando o plano de internet em casa. Também não vamos falar não, porque eles não pagam merchan. E aí, quando eu fui, eu me lembro que era R$80. A moça, olha, por R$80 o senhor tem 120 megas, certo? Mas se o senhor aumentar mais R$10, o senhor vai ter 250 megas. Aparentemente, o negócio é interessante, porque você está pagando 80 para 120. Você vai pagar R$10 a mais para 250. Aí eu virei para ela, mas você acha que o 120 que eu tenho hoje me atende? Aí ela, quantas pessoas são na sua casa? Eu falei, somos em 3 pessoas. Vocês usam a internet para quê? A gente usa para acessar os aplicativos. Isso... Não, 120 atende, senhor. Então por que você quer me inventar mais 10 contas aí para gastar se eu não vou usar? Então, é isso que a gente precisa despertar nas pessoas. Porque, aparentemente, para mim, mas o que são R$10? Mas são R$10 que eu não ia nem usar o serviço. Sim. Se brincar, os 120 você nem usa. Não usa. E uma coisa que acontece bastante é que o brasileiro tem dificuldade de dizer não. Não quer ofender, não quer desagradar. É uma coisa que a gente vê até na imagem. Eu trabalho com a imagem, pessoal. E muitas pessoas, elas tendem a querer agradar as pessoas e esse questionamento às vezes nem ocorre. Fala assim, não, é R$10, não. Tá bom. A moça precisa, mas você, a sua família não precisa. É uma coisa que você trouxe que realmente faz total diferença. Principalmente na hora que você vai fazer o final do mês, né? Exatamente. Com R$10 que muda tudo. Daniel e Paulo, o que quebra o orçamento doméstico? É aquela parcela de R$1.000, de R$2.000, por exemplo. Vou lá comprar um carro. Aí, quanto que é esse carro financiado? Você vai pagar R$2.500. Eu não tenho R$2.500 para pagar por mês. Então, beleza. Ou são aquelas pequenas despesinhas, 5 aqui, 10 ali, 50, 150 do outro lado, que quebram
orçamento. Essa grande parcela que você falou, você mentalmente, né, já sabe quanto que é. E essas pequenas que você também comentou, a gente só vai saber a hora que colocar no papel. E essas daí que acaba com a gente. Você vai olhar lá no final, a parcela de R$ 2.000, às vezes ali as pequenas que você está pagando pode chegar a 2.000 ou ultrapassar. Então, as pequenas são as mais, assim, tem que prestar mais atenção. Eu ouvi uma frase uma vez e eu acho uma verdade. O autor, não me lembro agora quem é o autor, mas ele dizia assim: as coisas ficam difíceis na vida da gente porque a gente deixa de juntar um monte de coisinha fácil sem resolver. E é a mesma coisa. Por exemplo, a prestação do carro, você sabe, o valor que é alto, o aluguel, você sabe. Mas o lanche do final de semana, Sim. o refrigerante da escola, isso aí você não vai contabilizando, né? A hora que você vê no final, mas eu tô sem dinheiro, mas onde que foi o dinheiro? Aí você fala, eu paguei o aluguel, paguei o carro, paguei... Mas e o resto do dinheiro, onde que foi? Tá tudo nessas pequeninas coisas. É você dar conta de 2 leões e acabar sucumbindo por causa de alguns ratinhos. Perfeito. Exato. Perfeito. Você estava falando da questão que muitas vezes as pessoas pensam que finanças está mais para matemática, quando na verdade é gestão. E por que muitas pessoas pegaram assim, né, conforme diz o bom mineiro, giriza de matemática? Porque os professores chegavam agora, nós vamos resolver um problema. Aí a pessoa, o problema não é meu, eu ainda vou ter que resolver o problema de outro. Agora, se ela trouxesse, inclusive a gente precisa enxergar isso diferente, ao invés de falar que está com um problema, estou com um desafio, o próprio cérebro nosso já é estimulado. Opa, desafio é comigo. Sim. E não mudou nada da situação, apenas o termo que foi trocado de problema para desafio. Vocês entendem também que se a pessoa começar a entender as finanças, ao invés de problema, como algo desafiador, vai conseguir ajudá-la nesse processo? Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Como você deu exemplo aí, o neurológico, né, as neurofinanças, vamos pensar dessa forma, é fenomenal isso que você está colocando. A forma como o nosso cérebro, como é que eu posso falar isso? O nosso cérebro, ele... Posso usar um jargão popular? Por favor, fique à vontade. O nosso cérebro ele é burro, entendeu? E ele é condicionado com o ambiente, com as coisas que ele está ouvindo, e está vendo, e está sentindo. Então, aquilo que é apresentado para ele vai reagir. Ele não sabe o que é a realidade. Exatamente. Ele vai reagir de acordo com aquilo que é apresentado para ele. Entendeu? Aí você deu exemplo. Vamos resolver um problema. E ele, problema? Agora, tem um desafio. Desafio. Ele encara, o próprio cérebro, ele encara diferente, né? Então, tem muito bom isso. É a forma que você enxerga as coisas. Por exemplo, você pode pensar que o dinheiro que você recebe no seu salário, aquilo ali é o tempo da sua vida. Você está ali 8 horas por dia, lá 20, 30 dias da semana, trabalhando, ralando, foi lá e recebeu aquele dinheiro seu no final do mês, tudo certinho. Daí você tem que entender que você perdeu, não perdeu, né? Mas vamos botar como perdeu. Você perdeu aquele tempo trabalhando para poder receber aquele salário, e você vai usar aquele dinheiro que você perdeu o seu tempo de qualquer forma. Você tem que dar um pouquinho mais de valor, não no dinheiro, mas no tempo que você perdeu. Você tem que mensurar o seu tempo com o dinheiro. É isso, tem que mensurar. A hora que o brasileiro começar a pensar que não é o dinheiro, mas é o tempo da sua vida que você está perdendo, eu acho que às vezes vai começar a melhorar. Maravilha. Ó, o J. Ross escreveu: pequenos vazamentos afundam grandes navios. Para ficar mais fácil para quem estava ouvindo, que às vezes a gente falou sobre o fluxo de caixa, é a gente entender uma caixa d'água. Você tem só uma entrada de água da rua, que vai poder abastecer aquela caixa d'água. Só que não tem só uma saída de água. Você tem a saída de água para os banheiros, você tem a saída de água para a cozinha, você tem a saída de água, às vezes, para lavar um jardim. Então, se aquela entrada de água não for suficiente para aquela vazão, em dado momento você vai acabar
ficando sem água. Dá para fazer essa analogia, Paulo, com relação a finanças? Perfeito, exatamente. E aí, olha você como é que é, usando essa mesma analogia. Você tem que conhecer a sua caixa d'água. Entendeu? A capacidade A dela. capacidade da sua caixa d'água, entendeu? Então, eu tenho só uma entrada e tenho um monte de saída. Então, ou eu fecho uma saída, ou eu coloco uma outra entrada. Para poder manter a caixa cheia. Perfeito. Né? Então, essa colocação que você fez é super didática, perfeito isso. Maravilha. Ó, o pessoal da G7 Business escreveu assim, ó, infelizmente, somos educados para o fracasso financeiro do que a faculdade. Hoje, a classe dos endividados no Brasil, quem lidera o ranking são os médicos e engenheiros com salários de 50 a 100 mil reais. Porque às vezes a pessoa pensa que investimento é só quando ela estiver ganhando aí, né, 5, 6 cifras, né? E não é. Não. Se você ganhar 1.000 e gastou 1.500, é a mesma coisa do cara que ganha 100 mil e gastou 100.500 reais. No mês seguinte, ele vai ter que dar um jeito de recompor esse valor. O problema do pessoal que quer viver uma vida que não é deles. Eles são muito... Vida de status? Vidas de status, exatamente. Eu quero ter uma... Vamos botar, eu quero ter uma Mercedes, uma BMW. O cara, às vezes, eu ganho 50 mil, mas você ganha 50 mil, mas você tem seus filhos, você tem a escola para pagar, você ganhando 50 mil, você não vai querer colocar o seu filho numa escola, vai querer colocar numa outra escola, e... não quero comer nesse restaurante, eu vou comer num restaurante diferente, eu tenho um empregado dentro de casa, às vezes eu tenho um aluguel mais caro, porque eu quero morar numa casa que tenha piscina, aí tem que ter 2, 3 funcionários. Não adianta, você tem que viver a sua vida. Se você quiser ficar vivendo a vida dos outros, vai dar ruim. É isso que acontece. Olha que coisa interessante que o Daniel falou. Olha como que está associado a questões emocionais as finanças, né? Então, todo mundo busca reconhecimento, autoaceitação, automerecimento, todo mundo busca isso de alguma forma. E, às vezes, para poder externar isso, o que ele faz? Ele compra um carro mais caro, compra uma roupa de marca, não sou nada contra não, viu? Sim, claro. Né? Todo mundo que puder, que faça isso, né? É. Mas, às vezes, para ser reconhecido, como ele falou, né, no meio onde ele está, o que ele faz? Bom, eu vou comprar um Rolex. Eu não sou contra o Rolex, não, tá? Ó, e a merchan aí, Rolex. Ó. E são muito poucos que conseguem comprar um Rolex. Exatamente. Porque hoje, a última vez que eu tive uma reunião, até desculpa, mas o último Rolex que a gente estava vendo estava 800 mil. O resto daí para baixo... Acabei de economizar 800 mil reais. Tá vendo? Por isso que é boa a informação. Mas não pode fazer merchan, né? Olha vocês verem como é que é interessante. Então, o que o Daniel falou aqui, que vocês estão falando, é perfeito. Então, às vezes a pessoa, né, por uma questão emocional mesmo, né, de aceitação, de reconhecimento, de pertencimento, ela assume um estilo de vida que é totalmente incompatível com a renda dela. Ou para colocar nas redes sociais. É. E a máxima do cartão de crédito: comprar uma coisa que você não precisa com dinheiro que você não tem para fazer graça com quem você não gosta. Exatamente. Perfeito. Que loucura, Você que loucura. quer mostrar o que você não tem para quem você não gosta. Esses tempos atrás, já tem alguns anos, eu estava pesquisando um negócio na internet e achei uma foto de um lugar assim paradisíaco, muito lindo. Aí eu falei, vamos ver o que acontece. Paulo, postei e só escrevi, que lugar lindo. O pessoal, onde você tá? Nossa, que maravilha, que lugar gostoso, tal, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu falei, nossa, quer dizer, eu não saí nem de lugar nenhum, eu achei a foto na internet e postei. Mas as pessoas estão nesse imediatismo tão grande que quando elas veem você, aspas, conquistar algo que elas ainda não conquistaram, e muitas vezes não é nem conquista, que no caso não estava em lugar nenhum, Sim. certo? O pessoal já começa a escrever, nossa, como é que pode, tal? Existe essa associação de dinheiro a prazer imediato, dinheiro a descanso, dinheiro a algum prazer momentâneo, né? Existe essa, infelizmente... A famosa dopamina, né? Exatamente. Hoje, antigamente a gente escutava muito até, né?
não é o caso, mas a gente escutava muito sobre as drogas, né? Êxtase e cocaína e tantas outras que iam e vinham. E hoje é dopamina. A maioria, ela está em busca da dopamina. O que que é a dopamina? Quando você acorda, o que que você faz? Liga o celular. Dopamina direto no teu cérebro. Você precisa ter aquela sensação de prazer momentâneo, né? E não é uma coisa que você assim, é informado a saber que é errado. Você não sabe que é errado você ligar o celular assim que você acorda. O que que você tem que fazer? Olha pro sol. Toma aquele choque de luz para você entender que você está vivo. Porque hoje muitas das coisas que eu falo, principalmente com meus clientes nas sessões, e a gente traz sobre essa cultura da imagem, para mim a imagem importa muito. Você viu que eu perguntei umas duas vezes, posso ficar com meu terno? Não posso? Tá problema? Por quê? Da forma que você me vê, é a forma que você está me comprando. Mas hoje em dia, a venda das pessoas não é só com o que tem, mas é com o que parece que tem. Então, muita pessoa aparece feliz, mas com a cabeça cheia de problema por causa de dívida, por falta de uma educação financeira dentro de casa. Perfeito. E às vezes, o que você precisaria fazer? Falando sobre a caixa d'água. Fecha-se os ralos, deixa ali a torneira pingar um pouquinho menos, e você vai ver o quanto que você vai ter no final do mês. Bom, Paulo, os nossos convidados, eles sempre trazem uma lembrança que vá para o nosso acervo. Para que quando a gente olha lá, nossa, que legal, o Paulo esteve aqui com a gente. O que você trouxe, Paulo? Olha, eu trouxe, até comentei isso no começo, esse aqui é um livro do meu acervo pessoal. Eu já li ele algumas vezes até. E, assim, para mim é assim, entre aspas, é um mantra das finanças pessoais, né? Uhum. É o Homem Mais Rico da Babilônia. Eu acredito que todo mundo é um clássico, na verdade. Né? Quem gosta do assunto de investimento. Sim, é um clássico. Então, ele fala de uma nação muito poderosa que existiu muito tempo atrás e traz alguns personagens ali, cada um com um estilo de vida financeiro, sabe? E depois ele vem trazendo algumas nuances sobre o assunto. Então, fantástico. E eu queria deixar aqui para vocês, tá? Compartilhar aqui com vocês. Isso aqui me ajudou muito, principalmente no início da pessoal mesmo, me ajudou na vida pessoal. Eu lembro que eu falei que meu filho pediu um cachorro quente de R$2 e não tinha dinheiro. Então, depois do Pai Rico e Pai Pobre, vieram muitos outros livros. E um deles foi esse aqui. Tá? Então, tirei lá do meu acervo pessoal para entregar aqui para vocês. Maravilha. E espero que possa contribuir com vocês de alguma forma. Vai contribuir sim, Paulo. Muito agradecido. Agradecido mesmo. Colocar aqui para o pessoal ver. Certo? Ó, pessoal, a gente não está fazendo merchan, não, mas é um excelente livro para você que está começando a querer conhecer esse assunto finanças pessoais. Daniel, o que você trouxe para a gente, Daniel? Então, Eu não traz boleto, não, Daniel, e nem notícia ruim do Instituto lá, Daniel. Por favor, Daniel. Eu procurei hoje à tarde, correndo, e tentei trazer alguma coisa relacionada ao tema. Eu trouxe um cofrinho. Tudo a ver, Daniel. Eu tentei procurar. Esse não tem segredo, não, tem né? segredo, tem dentro. Se não tiver, eu tirei foto lá com a menina. Se o papelzinho não tiver aí dentro, eu tirei foto do segredo, depois eu te passo. Pô, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Ficou bonito tendo lá no livro. Que legal. Eu acho que interessante o Carlinhos, o pessoal conhecer sobre os investimentos, saber sobre os produtos que tem disponível no mercado. Porque senão a pessoa pensa, mas eu vou investir em quê? Poupança, vou deixar na conta corrente, o que eu vou fazer com o dinheiro? Então, o mais importante, para começar, as pessoas aprenderem sobre os produtos. O que eu vou fazer? Não sei. Então, vamos tentar mexer ali com renda fixa. Não vamos mexer com renda variável para começar, não. Vamos mexer com renda fixa. Vou aprender com os tipos de renda fixa que existe. Entra lá no site da Ambima ou do Tesouro. Às vezes até no YouTube você consegue ali, igual a Natália Arcuri. Ou tá o Primo Pobre. O Primo Rico não, o Primo Pobre. O Primo Pobre é legal. Você vai conhecer ali uma LFT, uma LTN, uma NTN, tira um momentinho ali, às vezes à noite, tira 1 hora
por dia à noite, dá uma estudada nisso daí que vai fazer diferença. Em 5 dias você já conhece praticamente todos os renda fixa. 5 dias, fazendo 1 horinha, você vai conseguir. Começo lá pelo CDB na segunda-feira, terça-feira eu pego LCA e LCA, que é a mesma coisa. Exato. Então, eu acho que o pessoal tem que conhecer os produtos. Maravilha. Isaac, o que você trouxe para a gente de lembrança? Posso falar a verdade? Lógico que pode falar, porque o pessoal, a lembrança que o Isaac trouxe para a gente é muito boa, maravilhosa, mas você só vai ficar sabendo o que é a lembrança dele. Você não vai ver o resultado da lembrança dele. Conta aí para o pessoal, Isaac. Olha, hoje a gente veio cuidar da imagem de todos os convidados e da mesa que tá aqui, porque tem um pessoal aqui por trás que vocês não estão entendendo. É um pessoal chique demais. Então, vim presentear vocês com um retrato, que é esse cuidado que a gente tem com a imagem de vocês. Tá bom? E eu já falei pro Isaac que eu quero ficar bem bonito. Ele falou, então só você trocar o rosto. Olha, gente. Isso Não falei, não, mas ó, não falou isso. uma coisa eu quero deixar aqui para vocês. Toda pessoa que está mexendo com finanças tem isso, né? Tem o desejo de escrever, de entender. E o que eu posso deixar hoje, de início, para o acervo de vocês é uma caneta. Oh, maravilha! Se não anotar os gastos, como é que a gente vai encher o cofrinho? Tá Então, certo. olha como é que tem E tudo a essa ver. daqui, ó, é para você e para o Paulo. Opa, muito obrigado. Nossa, E para o obrigado. nosso querido ali, eu não tive tempo. Então nós vamos fazer Mas é com carinho. Vai pro nosso querido, porque essa vai ficar aqui no Essa acervo. Ah, é? É, Mas aquela ali tá acervo. com C de Carlos. Essa tá com C de Carlos. Você fez especialmente? Tá bonito. Especial para vocês. Gente, Essa daí é para ficar no acervo aí, não tinha, não. entendi. A gente pode dar essa do acervo pro Daniel, pra ele Perfeito. lembrar de você, ó. Perfeito. Então, ó, lógico, a gente Obrigado. faz questão. A gente faz questão. A gente Agora- conversa depois. Aquele bate-bola, combinado? Vixe. Um investimento bom. Vamos de cara, letra de crédito imobiliário. Ótimo. Daniel, um dia na semana. Um dia na semana. Eu sempre gostei de quarta-feira. Quarta-feira? Não sei porquê, mas eu sempre gostei de quarta-feira. Depois a gente pergunta pra Vitória o porquê, né? Mas enfim. Certo. Brincadeira, Daniel. Uma comida. Cara, eu sou apaixonado por massa italiana. É? Eu gosto de cozinhar. Então, pizza e um talharim é sempre bem chamado. Talharim, ó, é outro nível, né? Paulo? É outro nível, certo? Uma experiência que te marcou. Uma experiência que me marcou. Ter construído a minha reserva de emergência. Ó, que bênção, que bênção. Daniel, um conselho na finança pessoal para quem está nos assistindo. É o que eu falei momentos antes, né? Conheça os produtos bancários. Tente sempre gastar menos do que recebe. E você vai conseguir, tendo essas regrinhas, você vai conseguir chegar no seu objetivo. Lembrando que o objetivo do dinheiro não é ter mais dinheiro. O dinheiro ele é feito para você, eu quero fazer uma faculdade. O objetivo é para fazer a faculdade. Senão você vai ficar doidão do dinheiro e não é legal. Ele é um meio, não pode ser um fim. Exatamente. Perfeito, perfeito. Um arrependimento. Não ter conhecido vocês antes. Ah, olha, que da hora. Euro, ouro, dólar ou Bitcoin? Ouro. Ó, vocês são fera. Tempo é uma moeda, Daniel? Tempo é o seu bem mais precioso. Seu bem mais precioso. Eu acredito que é uma moeda. É uma moeda e é a moeda mais preciosa que você tem. Maravilha. Para você, a cor do investimento seria qual? Azul. Azul? Confiança, né? Tá. Agora complete a seguinte frase. Meu maior investimento é? Família. Daniel? Meu maior investimento. Olha o que você vai falar, porque tem uma pessoa aqui no estúdio. Presta atenção, menino. Sabe, eu tô te dando um tempinho para você se recompor e pensar. O meu maior investimento hoje é o meu tempo lá no Instituto. Maravilha, maravilha. Seu maior investimento. Deus. Ótimo, ótimo. Paulo,
Aproveita agora para deixar um recado para o pessoal. O pessoal quiser te seguir, não é perseguir o Paulo não, viu, gente? Porque o povo entende o perseguir, não, é para seguir. Deixa as suas redes sociais, o seu contato, o que você faz. Se quiser deixar seu telefone, fique à vontade. Tá, joia. Não, primeiro, assim, eu gostaria de agradecer de verdade por esse momento e por essa oportunidade, né? Nossa, fantástico. Estar com pessoas maravilhosas, compartilhando conhecimento. Aprendi muito aqui hoje, então já fico satisfeito. O que eu trabalho hoje? Hoje eu trabalho voltado para consultoria financeira mais para empresas, né? Eu saí um pouquinho da pessoa física e fui para pessoa jurídica. E a gente está com uma parceria ali com a G7, né, com o Martinelli. A gente está trabalhando juntos num projeto aí, e se Deus quiser vai render bons frutos. Vai render bons frutos e a intenção nossa é abençoar a vida das pessoas. E por consequência ser abençoado também, Perfeito. né? Tudo que a gente faz tem que ter um propósito, né? A gente não pode ser dinheiro por dinheiro, né? Tem um propósito de ajudar. Então hoje eu trabalho com consultoria para empresas, consultoria financeira para empresa. E o meu Instagram, quem quiser me seguir por lá, é Paulo Almeida _start. Tem um Maravilha. conteúdo voltado para empreendedorismo e finanças lá. Então a gente tem um hall bem completinho lá para atender empresas. Maravilha. Daniel, O que mesmo? você deixa a mensagem final pro pessoal. Se alguém quiser sua ajuda para poder saber um pouco mais sobre investimentos, suas redes sociais, enfim. Hoje eu estou no Instituto, acredito que mais uns 2 anos, né? E é complicado. Meu dia lá é bem corrido, mas se alguém quiser algum dia chegar e mandar alguma mensagem ou ir lá no Instituto, deve ter, no caso da Juliana, alguns servidores assistindo, quiserem conversar comigo lá sobre investimento, eu converso tranquilo, ensino a pessoa a investir, a abrir uma conta numa corretora, sem problema nenhum. Eu até preciso fazer isso lá, porque eu estou precisando dos conselheiros, eu preciso certificar o pessoal no comitê de investimento também. Então, é um convite para os servidores também estar indo lá para poder estar apresentando os investimentos. Maravilha, Daniel. Agora é o seu momento, Isaac. Bom, como eu falei aqui o tempo inteiro, tudo é sobre imagem. A imagem que eu tinha sobre os investimentos, sobre isso tudo, era realmente que eu tinha que fazer usar máscaras. Mas percebo que é muito mais fácil, principalmente de frente para vocês aqui, investidores excelentes, e que se você tem interesse em ter uma boa imagem, esse é o momento. A gente trabalha com a imagem, principalmente dos empresários, para trazer não só autoridade, porque isso a gente vê que tem uma falta aqui no mercado, não só de Pouso Alegre, mas da região, que hoje em dia as pessoas trabalham até com inteligência artificial, mas não trabalham com a inteligência, né? Infelizmente, acaba que destruindo um pouco da sua imagem, e a gente está construindo uma imagem profissional que traz também a sua autenticidade. A palavra-chave de uma imagem que vai vender, que vai fazer diferença, é a autenticidade. Maravilha. E se as pessoas quiserem te seguir, te procurar mais informações, como que fazem? Pode seguir no meu Instagram, Isaac Almeida _fotos, e tendo alguma dúvida, falou que veio daqui, já tem uma condição especial esperando. Maravilha, olha aí a promessa. Certo? E você que quer aprender mais sobre relacionamento conjugal, na descrição deste vídeo você vai encontrar os nossos e-books. Se você quer perder o medo de se comunicar bem em público, nós também temos cursos online, está tudo aí na descrição do nosso vídeo. E aproveitando o dia 25, para você que é de Pouso Alegre e região, na CIPA, nós vamos estar falando a comunicação como chave para vender mais. É uma palestra gratuita, presencial, e você vai levar 1 litro de leite, uma caixinha de litro de leite, onde nós vamos doar para uma instituição. Você é meu convidado. E aqui eu quero agradecer, Paulo, muito obrigado por você ter compartilhado com a gente o seu conhecimento e compartilhado também o seu tempo. Aproveito também, Daniel, para te agradecer.
por ter aceitado o convite, embora a gente trabalhe no mesmo órgão público, mas você de antemão se predispôs a vir, então muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado por poder ter te conhecido, e agora eu vou falar muito bem dele, para ele poder deixar eu com a foto mais bonita depois, certo? E pessoal, você que nos assiste, muito obrigado, e aqui foi mais um Soltando o Verbo com Carlos Gonçalves. Lembrando, se você não se relaciona, você fica sozinho.